Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais um momento de oração da fé e mensagem diária. Você que está acompanhando o vídeo, eu estou falando sobre o falso profeta, o falso crente, e eu falei com você sobre aquele falso profeta, o falso crente, que é uma semente plantada pelo próprio demônio, ou o falso crente que se desviou. Eu vou dar um exemplo para você muito claro de um falso crente que se desviou. O nome dele se chama Balaão. Quem era Balaão? Balaão, profeta do Deus Altíssimo, servia a Deus. E ele era conhecido, tá? O rei Balaque dos Moabitas, ele conhecia a Balaão. E aí o que acontece? Balaque, ele estava preocupado com o avanço do povo de Israel. Todo lugar que Israel passava, Israel possuía. E Balaque conhecia a fama de Balaão e disse assim: Balaão, olha, eu tenho um acordo para você, vou pagar, sabe, o preço do ofício, da mágica, como eles chamavam da época, né? Eu vou pagar para você o preço. É como se estivesse acertando hoje um trabalho, né? De pessoas que têm um objetivo e acertam um trabalho e acham que aquilo vai dar certo. Eu vou pagar o preço e eu quero que você amaldiçoe o povo de Deus. Só que diferente do que as religiões ensinam, o homem de Deus, ele não faz nada sem consultar a Deus, tá? Então, Balaão disse assim: olha, o rei de vocês, os oficiais de Balaque, né? O rei de vocês quer que eu amaldiçoe Israel. Eu vou consultar a Deus. E aí, olha o que diz a palavra do Senhor em Números, capítulo 22, versículo 12. Diz assim: então disse Deus a Balaão: não irás com ele, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Então, olha que Deus chega para Balaão e diz assim: você não vai acompanhar esses homens, eles estão chamando você para você sair da sua casa e ir se encontrar com o rei deles. Você não vai, despede eles, tá? Não amaldiçoa esse povo, porque esse povo é um povo abençoado. E eu sei que tem pessoas aí que tem medo de mandinga, né? Tem crente aí que tem medo de mandinga, tem crente aí que tem medo de obra de bruxaria, tem crente aí que fica pagando de vítima dentro da igreja, né? Ora por mim, porque fizeram magia negra contra mim. Mas assim, a maldição não pega o povo que é abençoado. Só tem uma forma de você perder, eu vou explicar a você ao longo das mensagens. Mas não é uma mandinga, não é uma maldição de alguém que lança contra você, principalmente alguém cheio de interesses terrenos e materiais. Aí o que acontece? Balaão despede aqueles homens voltam para a terra de Moabe e se encontra com Balaque. E diz assim: ó, Balaão não quis amaldiçoar o povo, Balaão não quis vir com a gente, Balaão não tem acordo com Balaão. Balaque diz: volta lá, fala tudo o que eu te disse para que Balaão venha. E aí os homens foram, falaram com Balaão. E o que foi que Balaão fez? Se levantou e seguiu com aqueles homens para se encontrar com Balaque. A Bíblia diz que Deus ficou muito furioso com Balaão e tentou alertar Balaão de todas as formas. Inclusive um anjo do Senhor apareceu na frente de Balaão,
que estava de caminho a fazer acordo com o inferno, tá? O que é que está acontecendo com muito profeta de Deus aí? Cego pela ambição, cego pelo dinheiro, está indo fazer acordo com o inferno. Ó, aqui em Números, capítulo 22, o versículo 32, diz assim, ó: Então o anjo do Senhor lhe disse: Porque já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu já 3 vezes, se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, mas deixaria a jumenta viva. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Então, olha que Balaão, ele estava tão cego que ele não viu o anjo do Senhor. E ele estava prestes a ser destruído. O que é que acontece com as pessoas que ficam cegas pelo desejo da prostituição, cega pelos presentes que o mundo oferece? Elas estão praticamente sendo destruídas, tá? Se não são destruídas, é por causa da misericórdia de Deus. E aí o que acontece? Balaão vai, Balaão se encontra com Balaque, Balaão faz acordo com Balaque e por 3 vezes tenta amaldiçoar Israel. E ele não consegue. Por 3 vezes ele tenta amaldiçoar Israel e no lugar de amaldiçoar, ele abençoa. Eu quero que vocês entendam que Balaão, ele era muito amigo de Balaque, ele era muito amigo dos moabitas. E Israel estava avançando na direção dos moabitas. O que foi que Balaão ele fez? Através da oração, por mais que ele tivesse caído no pecado, por mais que ele tivesse se afastado da presença de Deus, Balaão ainda era profeta de Deus. Balaão ainda tinha unção de Deus na vida dele. Deus não havia abandonado Balaão completamente. Foi por isso que o próprio Deus não permitiu que as palavras de Balaão fossem palavras de maldição contra Israel, mas sim palavras de bênção. Mas qual foi a forma que Satanás ele achou para usar Balaão? Eu quero que você entenda por que é que eu estou falando do falso crente e do falso profeta. Qual foi a forma que Satanás achou para usar Balaão e desgraçar com a vida do povo de Deus? Doutrina. Balaão pegou o conhecimento que ele tinha do que irritava Deus, do que acendia a ira de Deus, e passou para as filhas de Moabe. Ó, lá em Números, capítulo 25, do versículo 1 em diante, diz: Habitando Israel em Sinti, começou o povo a se prostituir com as filhas dos moabitas. Essas convidaram o povo a sacrificar os seus deuses, e o povo comeu e se inclinou aos deuses dela. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então eu quero que você entenda que, por um lado, Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Por outro lado, ele fez com que o próprio Deus, em vez de ser o Deus de Israel, se tornasse inimigo do seu próprio povo. O que está acontecendo, gente, com as igrejas hoje, de um modo em geral? Elas perderam a direção. A Bíblia hoje virou motivo de chacota, de brincadeira. Hoje existe até mandinga gospel. Hoje oração virou reza. Ah, reza
20 Salmo 23, 20 Salmo 91, 30 Salmo 40 e Deus vai abençoar. Não vai. E aí a pessoa está mentindo, a pessoa está furtando, a pessoa está adulterando, a pessoa vai na igreja, mas não quer mudar de vida, vai na igreja, mas não quer se tornar uma nova criatura. Então, o que foi que Satanás ele descobriu? Ele descobriu que ele não precisa querer amaldiçoar o povo de Deus, porque ele não vai conseguir. Ele só precisa botar Deus contra o seu próprio povo. E como é que Satanás consegue botar Deus contra o seu próprio povo? Fazendo o povo de Deus pecar. E quando o povo de Deus ele peca, a ira de Deus, olha aqui o que diz o verso 2 do capítulo, o verso 3 do capítulo 25: juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então o que é que está acontecendo com as igrejas hoje? É prostituição, é orgia dentro da igreja, pastor adulterando, pastor fornicando, é crente dentro da igreja casando 2, 3, 4, 10, 1 milhão de vezes. São pessoas dentro da igreja casadas, se prostituindo, adulterando. São pessoas dentro da igreja solteiras, fornicando. São pessoas dentro da igreja adorando a imagem de escultura. Aí você diz assim: não, o povo da igreja evangélica, o povo da igreja cristã não adora a imagem de escultura. Mas muitas vezes a imagem de escultura é a própria pessoa. Muitas vezes a idolatria não é da imagem de escultura, mas é da mulher, que ele acha que ele não consegue viver sem uma relação sexual. Ele acha que não consegue viver sem um copo de cerveja. Ele acha que não consegue viver sem a maconha. E aí o que é que está acontecendo? A igreja, ela tem cada dia mais se aproximado das trevas e se afastado de Deus. E a mesma artimanha que Satanás usou no passado, orientado por Balaão, hoje Satanás tem usado a mesma artimanha. Tem levantado pastores, tem levantado obreiros, tem levantado crentes que no lugar de santificar a igreja, tem profanado a igreja, tem profanado o povo de Deus, tem levado o povo de Deus a pecar e tem incitado a ira de Deus contra o seu povo. Você, que doutrina você está seguindo? Como é que você acha que você está agradando a Deus? O que é que você está aprendendo na igreja que você frequenta? O que é que você está aprendendo nos canais que você acompanha pela internet? Faz um exame de consciência e vê se você é amigo ou se você é inimigo de Deus. Fecha seus olhos, é momento de oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo poder. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Pedimos ao Senhor misericórdia e compaixão para que o Senhor, neste momento, venha cuidar de nós. Espírito Santo, eu te peço, visita agora cada pessoa que ora comigo. Esteja ela no hospital, esteja ela no leito de dor, esteja ela em casa, desolada, aflita. Essa pessoa, meu Deus, que reconhece que pecou contra o Senhor. Essa pessoa que entende que está sofrendo porque se afastou na tua presença e está vivendo no pecado. Eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus, que esta oração seja o remédio para salvar vidas, para salvar a vida dessa pessoa que tem se perdido na prostituição, no mundo dos vícios. Que a tua palavra, que a tua presença envolva nesse momento a cada um desses. Que a tua palavra, que a tua presença faça com que cada um desses se levante, se afaste de toda sorte de maldição. Meu Deus, assim como o teu anjo tentou alertar a Balaão que seguia em rumo à própria destruição. Meu Deus, eu te peço,
alerta agora essa pessoa que ora conosco. Alerta agora essa pessoa que ora comigo, para que não venha se envolver no pecado, para que não venha se afastar da tua presença, mas que se permaneçam fiéis em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro pelas famílias dos que oram comigo. Eu oro pela vida financeira, para que haja prosperidade, para que haja bênção. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro pela vida financeira de cada um desses, que tem, meu Pai, ajudado, que tem contribuído para a manutenção desse canal. Esses, meu Pai, que tem contribuído para que esse canal continue, para que eu tenha a oportunidade de atender as pessoas. Meu Deus amado, eu te peço, vem prosperar a obra das mãos de cada um deles, que a vida deles seja uma bênção, que a família deles seja uma bênção, em nome de Jesus. Você crê? Estenda as duas mãos na minha direção e diga: eu recebo as bênçãos e as vitórias que vêm de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, que Deus abençoe você, prospere a obra de tuas mãos e te dê a paz.